Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula de fato agora da nossa temporada 2. Aula 46.1, que antecede as aulas de revisão de recuperação, revisão da prova geral e revisão de recuperação. Nesta aula a gente vai ter o quê? Não é exatamente uma aula, a gente vai ter várias questões aí retiradas do Enem, algumas, uma ou outra, acho que só uma, de fato não foi retirada do Enem, mas questões de interpretação de texto para a gente treinar, fazer todo o nosso treino, porque vocês vão, daqui a alguns anos, né, enfrentar a prova do Enem. Se você não for escolher inglês, vai escolher espanhol, mas de qualquer forma para você treinar. A gente já fez um pouquinho desse treino na aula passada, onde a gente teve algumas questões do Enem. Agora essa aula vai ser inteira, são 6 questões, portanto não vamos perder tempo, porque esse tempo é incrível, né? Passa rápido e a gente não consegue falar direito. Let's begin? Vamos começar, né? Olha, tô olhando aqui, 38 minutos. Sentei aqui, já vai para 20 minutos, quer ver? É que eu tô encrencada com esse tempo, gente. Incrível. Vamos lá, interpretação de texto, questões aplicadas no Enem. Vamos começar logo para a primeira questão aqui. Você sabe, né? Olhou a imagem, o que você vai fazer? Não vai olhar mais, você vai direto para o enunciado. Porque você precisa otimizar seu tempo e você precisa entender o que o enunciado quer de você antes que você entre com cabeça e tudo lá para sua questão, analisando a linguagem verbal, não verbal e tudo que tem na questão. Então, questão de número 1, peço desculpas por estar assim aqui, tá? É porque na hora que a gente coloca para diagramar, ele acaba estragando um pouquinho aqui a nossa questão, né? Ele deveria estar um pouquinho mais para cá. Enfim, questões. Então, questão número 1. Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de... Então, a gente já sabe, antes mesmo de ler o texto, que se trata de um pôster, que é uma campanha, e a gente vai refletir sobre a necessidade de quê? Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, rever o desempenho da mulher no trabalho. Presta atenção nos verbos que aparecem logo na primeira parte de cada letra. Questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher ou censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Bem, eu, pelo meu conhecimento de mundo e pelo meu bom senso, né? Eu já sei que essa letra E não faz o menor sentido, porque é um pôster de divulgação e qual pôster de divulgação vai divulgar algo que está censurando a mulher pelo uso de determinadas palavras? Isso não faz o menor sentido. Então eu já coloco o X aqui nessa questão, que chega a me dar até raiva de ver essa letra E. Não tem nada a ver com nada essa letra E. Então só me sobra A, B, C e D. Criticar, rever, questionar e analisar. Vamos lá para a questão? Olha só. Temos aí uma imagem de uma mulher e perceba que a boca dela está sendo tampada. Calma, isso aí é tudo para você imaginar, não tem nada a ver com censurar não, tá? Está sendo tampada por o quê? Por uma espécie de retângulo, e nesse retângulo você tem várias palavras. Todas elas começam com women. Women significa mulheres, no plural, é um plural irregular, portanto não tem S. Logo em seguida você tem um verbo, e esse verbo modal você já conhece, que é o should, e ele aparece na sua forma negativa contracta, então ele aparece assim, shouldn't. E logo em seguida você tem outras palavrinhas. Temos women shouldn't. Aqui você termina com o cursor. O cursor, esse tracinho aqui, não é uma letra, é um tracinho que parou aí a digitação das palavras. Então você consegue imaginar que isso é um layout que remete aí pesquisa no Google, né? Pode ser também outro tipo de pesquisa, de buscador, mas a gente com certeza conhece mais o Google, né? Ele é muito conhecido. Você tem uma lupa de pesquisa aqui e o cursor parado e logo em seguida você tem várias palavras sugeridas aí, onde você coloca. Você já pesquisou no Google? Então se você colocar uma palavra e deixar para completar, você vai ter várias outras querendo completar as palavras. Várias palavras para completar outras, né? Então, se você digita lá mulheres
não deveriam, que é women shouldn't, que significa isso, women shouldn't. Mulheres não deveriam, aí você vai ter um monte de outras palavras para completar, né? Então, temos aqui have rights, vote, work, box, certo? E está estrategicamente colocado na boca desta mulher. Logo em seguida você tem aí uma outra frase. Então presta atenção onde você tem o have rights, vote, work, box. Todas elas são verbos. Have, vote, work, box. Essa é a palavra rights que não está trabalhando como verbo aqui. Então, as mulheres não deveriam, várias situações aí que está aparecendo e logo em seguida você tem women shouldn't suffer from discrimination anymore. Ou seja, a mesma palavra lá da pesquisa, as mesmas duas palavras da pesquisa, porém com outro verbo e um outro complemento. Então é isso. Então ele começa aqui com essa pesquisa onde mulheres não deveriam have rights, ter direitos, vote, votar, work, trabalhar, que você consegue reconhecer, né? Work e vote também. Box, você remete lá ao esporte box, né? Que é um esporte que começou sendo um esporte somente masculino, mas isso também, hoje, há muito tempo também, temos mulheres praticando esse esporte, o boxe, que começou com apenas um esporte masculino, que tudo começou, né, apenas com os homens fazendo as coisas, né, começa por aí. Então, naturalmente, as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo e vendo que não existe essa questão de só homem pode fazer isso, só mulher pode fazer aquilo. Todo mundo pode fazer o que quiser. É isso e ponto final. Então, women shouldn't, claro, menos, né? Só não pode cometer um crime, só não pode, né, fazer coisas ruins, né? Se não for nessa seara, você pode fazer qualquer coisa. Então, women shouldn't, o cursorzinho aqui, então várias questões que a mulher não deveria fazer, que são absurdas, e logo em seguida a mesma palavra, women shouldn't, e aí temos um outro verbo, suffer, que esse verbo suffer, você consegue imaginar aí que pode ser sofrer, né? Você consegue fazer inferência de que significa sofrer. Aí você tem a palavra discrimination, então você consegue inferir a palavra suffer com sofrer com discriminação. E esse anymore, você estudou comigo o N, né? Esse anymore vai significar mais. Lembra? Mulheres não deveriam sofrer com discriminação mais, não. Mulheres não deveriam sofrer mais com discriminação. Não é porque anymore tá no final que você vai traduzir ele só no final. Lembra que a tradução de uma língua para outra, ela vai mudar aí algumas questões, tá? Então, mulheres não deveriam mais sofrer com discriminação. Não, mulheres não deveriam sofrer com discriminação mais. Tá entendendo? Você vai escolher como você quer fazer. Então é isso. Então isso aqui tá colocado na boca dela de propósito e é um pôster de divulgação. Então ele dá esse impacto para você pensar aí, para você analisar, para você entender que é de propósito que tá colocado aqui na boca dela. Então a gente não tá falando sobre a gente não está analisando as pesquisas acerca dos direitos da mulher, porque são pesquisas sobre o que as mulheres não deveriam fazer e não sobre os direitos dela. Isso aqui não tem a ver com os direitos dela. Isso aqui tem a ver com pesquisas que as pessoas fazem, tá? E aqui ele fez essa questão de pegar aquela questão das pesquisas que as pessoas fazem, que aparece assim vou reformular aqui, porque ficou estranho o que eu falei. Deixa eu reformular aqui. Se você coloca uma pesquisa lá no Google e você não coloca até o final, você escreve duas palavras lá, ele vai completar com outras, né? Você coloca lá, o ser humano é... Aí ele vai completar com várias coisas. Aí você vai clicar onde você quer escolher. Então aqui é a mesma coisa, mulheres não deveriam, aí tem várias coisas aqui para completar. Isso aqui, obviamente, não está na internet, né? Isso aqui foi colocado de propósito. E aqui logo embaixo, já para quebrar essa coisa aqui, que é que não deveria mais sofrer discriminação. Então é isso. Então nós estamos analisando as pesquisas, não estamos questionando a sobrecarga de atribuições da mulher e não estamos revendo o desempenho da mulher no trabalho também não, apesar de estar aparecendo a palavra trabalho, é de propósito para te confundir, tá? A gente está criticando o tipo de tratamento dado à mulher.
Então, esse pôster de divulgação vai criticar, tá? Esse é o verbo que a gente está procurando. O tipo de tratamento dado à mulher, que é o que a mulher não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo, a mulher deveria fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, porque nós somos livres, né? Todo mundo concorda. Então, vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2, que também traz aí algo também muito sério e muito importante da nossa sociedade. Então, antes de a gente ler essa imagem, que também se trata de um pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais, mais uma vez, a interação da imagem com as palavras escritas, faz referência ao ato de... Então, olha só, estereotipar povos de certas culturas. A gente está querendo discriminar hábitos de alguns grupos comunitários, de grupos minoritários. Eu falei comunitários, é? Disfarça, minoritários. Banir imigrantes de determinadas origens. Você acha mesmo que um pôster de divulgação de uma campanha vai banir imigrantes? Você usa o seu conhecimento de mundo para saber que isso não é verdade. Não é aí, não se trata de uma comic strip. Se fosse uma comic strip, se fosse é isso aí mesmo que eu ia falar em português. Eu ia traduzir comic strip para vocês. Se fosse um cartoon, pronto, que ainda tá em inglês de qualquer forma, se fosse um cartoon, tudo bem, você iria ver ali um humor com uma crítica, uma sátira ali, mas é um pôster de divulgação de uma campanha, gente. Então não vai banir imigrantes de determinadas origens, não faz o menor sentido. Então eu já até tiro isso aqui com toda certeza, sem antes mesmo eu ler, tá? Tudo bem? Só que olha só, às vezes pode ser que seja a resposta correta também. Eu não posso também tirar, mas eu já olho assim e falo, não é. Mas também não sei. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Desvalorizar costumes de algumas sociedades. Então, assim, todas essas minhas alternativas, elas estão bem ruins, né? Você está falando em estereotipar, você está falando em discriminar, você está falando em banir, em julgar, em desvalorizar, só coisas ruins. Então vamos lá para o pôster, para a gente entender do que ele pode estar falando. E aí a gente tem 4 pessoas segurando imagens. As imagens elas não estão muito nítidas, nem mesmo para mim, tá? Então temos aí, we're culture, not a custom. We're, isso aqui é we are. Tá contraído, tá? O meu verbo to be contraído com pronome pessoal. Então, nós somos uma cultura... Dá para entender isso, né? Verbo to be, quer ser eu estar. Nós somos uma cultura. Não uma, not a, que é o not, que é esse não. E o a vai ser um ou uma. Toda vez que você vê esse a aqui, se você vir... Esse a, saiba aí que vai ser esse uma... Tá? Umas, então você vai colocar aí not a custom. Aí não costume, é isso que quer dizer? Custom é costume? Não. Custom não é costume. Estamos falando aí de um false friend, de um falso cognato. Olha aí um falso cognato te pegando. Que inclusive eu coloquei isso na nossa aula, que custom não é costume. Aí, como é que eu vou saber o que é custom? Você vai, olha só, custom é exatamente isso que está aqui. Não é isso que está aí, na verdade. Deixa eu reformular. É o que as pessoas acham que isso é, muitas das vezes, tá? O que você está vendo aí? Pessoas vestidas de certas culturas. Eu consigo imaginar que nós temos mexicanos, consigo ver pela vestimenta, temos índios norte-americanos. Essa aqui eu acho que eu não sei quais são essas outras aqui, eu não consigo identificar. Mas logo em seguida, e elas estão segurando essas imagens, eles não estão sorrindo, ó, eles estão com cara séria, eles estão falando sério. E logo em seguida eles falam aqui, ó, this is not who we are and this is not okay. Isso não é o que somos, isso não é ok.
E custom vai ser exatamente o que essas pessoas estão vestindo nesse sentido de achar que isso se trata de uma fantasia. Custom vai ser fantasia. E a cultura dessas pessoas não é fantasia. É isso que eles querem dizer. Então, as vestimentas indígenas não é uma fantasia, tá? Então, as nossas roupas, por exemplo, não são fantasias para os indígenas. Eles não vão vestir, vou vestir calça e blusa e vou me fantasiar de homem branco, né, entre aspas, né, como eles falariam. Assim como a gente aqui, vestir de índio é uma fantasia. Não é uma fantasia, faz parte da cultura, é a cultura deles. Difícil a gente entender, né? Com o tempo a gente vai entendendo certas coisas. Roupas mexicanas não é uma fantasia, faz parte da cultura deles, tá? Então, isso é um pôster de divulgação e a ideia desse pôster é o quê? Estereotipar povos de certas culturas, né? É isso que ele está querendo dizer. Letra A. Estereotipar povos de certas culturas. Não estão discriminando hábitos de grupos minoritários, não estão banindo imigrantes de determinadas origens, nem julgando padrões de beleza de diversas etnias, nem desvalorizando costumes de alguma sociedade. Olha a palavra costume aqui justamente para te pegar, para tu achar que custom é costume, mas não é, tá? Então, está aqui estereotipando povos de certas culturas, fazendo com que eles se diminuam em fantasias, e não é assim, eles não são uma fantasia, aquilo ali é a cultura deles. E cultura é algo que todo mundo tem, cada um tem a sua. Nós estamos aqui no norte do Brasil, a gente tem uma cultura. Se você for para o sul do Brasil, você vai ter uma outra cultura, mesmo sendo países iguais, sendo o mesmo país. Tá? Então, aqui a ideia é estereotipar povos de certas culturas. É isso que esse post tá divulgando. Então, assim, você até leria aqui que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos. A interação, isso aqui não, perdão. Então, a diversidade e a inclusão. Então, diversidade são as culturas. A inclusão, né, você incluir pessoas de outras culturas em outros lugares. Então, você iria ver essa interação desses elementos, que são os elementos das palavras e os elementos das imagens, e fazer referência ao ato de estereotipar. Então, isso tudo aqui está fazendo referência ao ato de estereotipar. Não que a campanha está estereotipando, a campanha não está estereotipando. Você está vendo essa questão da interação dos elementos verbais e não verbais que faz referência ao ato de estereotipar. Então, eles estão exatamente reclamando sobre o estereótipo. É isso. Essa questão aqui, ela não caiu no Enem, mas eu trouxe ela para completar aqui, e a questão número 3, está dizendo assim: o pensamento da mulher está cheio de dúvidas em relação à sua graduação. Essas dúvidas são mais fortes em... Então, a gente está sabendo que é uma mulher que tem pensamento, ela está cheia de dúvidas em relação à graduação. E a parte dessas dúvidas, elas estão mais fortes em quê? Em que faculdade, em que mês e dia do ano, como, quando e por quê, que possibilidades e incerteza, na verdade seria melhor de possibilidades e incertezas, como a ansiedade dela estará. Vamos lá. Então, temos aqui linguagem verbal e não verbal. A não verbal, a gente pode ver que é uma mulher que ela está em pânico, deve estar muito ansiosa, né? E logo em seguida ela muda, né, o semblante dela de uma pessoa que está em pânico para uma pessoa decidida. Olha o dedinho dela levantado, ela na frente do computador, decidida. Logo depois ela dá um bug aqui, ela para e volta a estaca zero. Perceba, e volta a mesma situação que ela estava lá no primeiro quadrinho. Tá, linguagem não verbal não ajudou tanto, mas vamos para a linguagem verbal. Ela fala o seguinte: ok, this is it. I'm going to graduate. Ou seja, eu vou me graduar. Ok, this is it. É ok, é isso aí. É isso aí. This is it, é isso. I'm going to graduate, vou me graduar. No ifs, buts or maybes.
que ela fala aqui? Sem sis, sem mais e sem talvez. Esse ifs aqui faz referência ao nosso if. Lembra lá que você estudou comigo? Que é a condição, a conjunção se? Olha aqui, ó. Tá vendo como as aulas são importantes? Você já viu essa palavra antes, significa se. Então, sem se, sem mais, porque but é mais, eu talo com S para dizer sem mais, para dizer assim, sem mais, com mais um S aí, né? Porque já que o nosso mais termina com S, a gente não teria mases, né? Não existe esse plural. Or maybes, e sem talvez. Aí ela tá decidida. Então, eu vou me graduar. Então, ela tá na frente do computador, com certeza ela vai se inscrever em alguma faculdade, alguma coisa assim, provavelmente particular, vai colocar o vestibular, vai se inscrever, alguma coisa assim. E logo em seguida ela para e ela pensa novamente. The how, when and why would be nice though. Então, ela tem aí 3 elementos. How, when e why. Você aprendeu comigo que essas palavras, elas, além de serem pronomes interrogativos, também podem trabalhar como outras coisas no inglês, né? Mas você aprendeu também comigo que essas palavras são pronomes interrogativos, né? How, como, when é quando, faz referências a lugares, e why é porquê de pergunta. E aí ela usa would be nice, que é aquele nosso verbo que a gente aprendeu, né? O verbo modal would, ele vai ter algumas traduções dependendo do contexto. Aqui, com o verbo to be, ele vai significar seria ou estaria. Podia ser estava também, mas aqui vai ser com essa ideia de seria, estaria. E aí temos o nice, que é legal, bacana. Então, seria bacana. Esse though eu não preciso traduzir. Pode significar embora, no entanto, mas eu não vou traduzir. Não tem necessidade. É só... Ele vem mesmo ali, mas não tem necessidade de tradução dele. Então, the how, when and why would be nice, though. E, então, ela fala, e quando, e como, quando, e por que seria bom, né? Então, ela fica aí na dúvida exatamente na questão do como, quando e porquê. E você veria facilmente isso porque eles estão bem aqui. Opa, desculpa. Eles estão exatamente bem aqui. Como, quando e porquê. Essa seria a nossa resposta. Como, quando e porquê. Tá? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Eu não quero perder muito tempo nas questões porque o tempo passa rápido, né? Então, vou discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. A autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza as expressões... Aqui tá errado, tá? Gente, é incrível como as coisas vão errado. As expressões como research, a growing number of research e several studies com o objetivo de... Então, olha só. Aqui você vai aplicar aquela técnica de leitura chamada scanning. Scanning. Só que como eu tô aqui com vocês fazendo essa atividade, eu vou acabar traduzindo tudo de uma vez, tá entendendo? Porque não tem como a gente ficar aqui só pegando uma parte do texto. Eu vou acabar traduzindo tudo, mas olha só, se fosse você iria utilizar as palavras, as expressões como research. Então ele já tá te dando aqui três palavras. 3 palavras, modo de dizer, né? Porque são mais de 3. Mas temos research, que é pesquisa, growing number of research, que é crescente número de pesquisa, e several studies, que são diversos estudos, né? Muitos estudos, diversos estudos aí. Com o objetivo de... Então, assim, é uma pessoa que está discutindo sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. Está discutindo sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano. E aí, a fim de fortalecer os seus argumentos, ela vai utilizar essas palavras, essas expressões, com objetivo. Então, olha só, qual é o objetivo dela? Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma? Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde? Eu já consigo imaginar aqui a minha resposta sem ler o texto. Tudo bem que eu já respondi essa questão, mas
Pra mim tá muito óbvio, até sem eu ler o texto. Depois eu explico por quê. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. E eu já dei a resposta aqui. Parabéns, Patrícia. Parabéns, porque tinha mais questões aqui, letra D, letra E. Mas tudo bem. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Eu esqueci que essa aqui eu não poderia passar para ver até a letra E. Mas por que eu disse que é a letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde? Tô falando um pouco mais alto, né? Porque eu tô empolgada. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais. Por que ela vai convencer? Porque, gente, olha só. Quando ela discute sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, e ela usa esses argumentos aqui, aliás, ela tem argumentos como a palavra pesquisa, crescente número de pesquisa e diversos estudos. Então, se ela mostra lá que tem pesquisas falando sobre isso, falando sobre aquilo, é porque ela quer convencer, né, sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Isso é óbvio. Quando ela mostra que tem pesquisas sobre isso, ela quer convencer sobre os benefícios da adoção de animais. Até porque tem algumas alternativas aqui que elas não são verdadeiras, tá? Porque ela não está fornecendo dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Ela não esclarece sobre o modo como idosos. Ela não explica como o contato com animais de estimação podem prevenir ataques cardíacos. Então, isso aqui que está aparecendo, você vai ver que ela não fala nada exatamente sobre isso. Tá? Então aqui a gente vai ler sobre o texto. Não sei nem se vai dar tempo de ler tudo por causa do tempo. Mas vamos lá, olha só. Ela fala assim: 5 ways pets can improve your health. 5 maneiras que os animais de estimação podem melhorar a sua saúde. A pet is certainly a great friend. Um animal de estimação é certamente um grande amigo. After a difficult day, depois de um dia difícil, pet owners quite literally feel the love. Os donos de animais de estimação podem literalmente sentir o amor. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Então, de fato, na verdade, né, por aproximadamente 25 anos, pesquisas, olha aqui a palavra research, tem mostrado que viver com animais de estimação provém para você, dá para você certos benefícios de saúde. Pets help lower blood pressure and lessen anxiety. Os animais de estimação, eles ajudam a diminuir a pressão sanguínea e diminuir a ansiedade. They boost our immunity. Eles aumentam a nossa imunidade. They can even help you get dates. Eles até podem te ajudar a arrumar encontros, namorado, namorada, enfim. Por que ele fala isso? Ela dá aí um monte de explicação, ela dá aí um monte de situação que ela vai explicar já. Então ela começa a falar aqui, allergy fighters. Então ela fala que eles são combatentes de alergia. E aí começa a falar sobre isso. A growing number of studies, olha aqui, um crescente número de estudos have suggested that kids growing up in a home with furred animals. Eu não vou nem ler em inglês, tá, gente? Porque não vai dar tempo. Então só vou traduzir, tá bom? Então, crescente número de estudos tem sugerido que crianças que cresceram em um lar com animais peludos will have less risk of allergy and asthma. Terão menos risco de alergia e asma. Tá vendo? Terão menos risco. Eles não estão lá eles combatem a alergia, mas eles não curam a alergia. Animal de estimação não cura a alergia, tá? Eles podem diminuir o risco de alergia e asma. É diferente de curar. Date magnets. Perceba também que essas palavras, elas estão em negrito, tá? Porque aqui no início do texto, ela começa a falar várias situações que os animais de estimação vão prover para você, e essas situações depois ela vai detalhar cada uma aqui, como combater alergia, date magnets, que é essa questão aqui que eles podem te ajudar a arrumar namoradinhos ou namoradinhas, que é o seguinte: dogs are great for making love connections. Os animais, os cachorros são ótimos para fazer conexões amorosas. Forgetting their net matchmaking, a dog's a natural conversation starter. Esqueça aí o matchmaking da internet. Um cachorro
ele é uma ferramenta de conversação natural. Ele te ajuda ali, você sabe que você vai passear com o cachorrinho ou a cadela, aí alguém mexe com ele, você sabe essas questões, né? Bem bobinhas, mas enfim. Dogs for the aged, aqui outra situação, que é a questão de animais de estimação, ou melhor, cachorros para as pessoas mais velhas, for the aged. Walking a dog or just caring for a pet, ou seja, andar com o cachorro, apenas cuidar de um animal de estimação. For elderly people, para pessoas mais velhas, who are able, que podem fazer isso, né? Porque nem todo mundo que é mais velho pode cuidar idosos podem cuidar de cachorro, nem sempre eles têm saúde para isso. Can provide exercise and companionship, pode promover aí exercício e companhia. Essa parte aqui, ela deveria estar em negrito também, tá? Foi um erro, não coloquei em negrito, mas também deveria estar em negrito. Que fala o seguinte, good for mind and soul, bom pra mente e pra alma. Like any enjoyable activity, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine, nerve transmitters that are known to have pleasurable and calming properties. Então ele fala o seguinte aqui, bom pra mente e pra alma, como qualquer atividade agradável, brincar com o cachorro pode elevar os níveis de serotonina e dopamina, que são como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. São transmissores nervosos, agora sim, que são conhecidos por propriedades calmantes e pleasurables, que vem na questão de agradáveis, né, de prazerosos. Eles não são os hormônios da felicidade. E aí, tá, a mesma coisa que tá aqui, tá? Good for mind and soul, a mesma coisa que tá aqui, só que tá repetido. Agora sim, aqui tava em negrito, tá? Foi um erro, isso aqui não deveria nem existir, porque ele já tava aqui, essa informação. Good for the heart, então se você leu aí, você deve ter percebido, né, que a informação tava 2 vezes. Good for the heart, bom para o coração. Heart attack, ou seja, ataque do coração, aliás, melhor dizer, heart attack patients, pacientes que tiveram ataque do coração, né, who have pets survive longer than those without, according to several studies. Olha aqui de novo a palavra que a gente estava lá procurando lá no texto, que é a palavra diversos estudos. O que ele diz aqui? Que pacientes que tiveram ataque cardíaco, heart attack patients, que é isso que a gente fala, tá? Eu sei que são 3 palavras, mas é isso que quer dizer. Pacientes que tiveram ataque cardíaco, que têm pets, que são animais de estimação, eles sobrevivem mais tempo do que aqueles que não têm, de acordo com diversos estudos. Ou seja, essa pessoa que fez esse texto, ela realmente está tentando convencer você de que ter um animal de estimação faz muito bem para o bem-estar, até para pessoas que tiveram um ataque cardíaco, vão viver mais tempo, para pessoas mais velhas, é bom para pessoas mais velhas por isso e por isso, é bom para crianças por isso e por isso. Então ele vai aí te convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação quando ele usa essas palavrinhas aqui, porque quando ele coloca estudos, pesquisas, ele está ali colocando ali, dizendo que ele tem uma base para falar isso. Mas em nenhum momento mostra que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia. Eles não ajudam, eles combatem. Tá? Não tem cura para isso não, o animal não vai curar isso, na verdade. Ele fornece dados sobre o impacto de animais de estimação nas relações amorosas, não está fornecendo dado nenhum, então não está explicando como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos, e nem esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação, gente. Então é convencer. E na nossa próxima e última atividade, que também foi tirada do Enem, nós temos um poema da Kamala Das. E a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês. Apesar de essa não ser sua primeira língua, nesses versos ela, usa a língua inglesa como efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência da sua identidade linguística, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Então, olha só, a gente sabe que é um poema, e como um poema a gente não vai traduzir, a gente vai traduzir, tá? Mas a interpretação não é ao pé da letra.
Tudo bem? Então, dessas alternativas, qual você acha que é? Olha só. Ela fala o seguinte: Don't write in English, they said. Não escreva em inglês, eles disseram. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak, a língua que eu falo, becomes mine, se torna minha. Its distortions, its queerness, suas distorções, suas estranhezas. All mine, mine alone. Toda minha, somente minha. It is half in English, é metade inglês, half Indian, metade indiano. Funny perhaps, talvez engraçado. But it is honest, mas é honesto. It is as human as I am human. É humano como eu sou humana. It voices my joys, dá voz às minhas alegrias. It voices my joys, dá voz às minhas alegrias. My longings, my hopes. Então ela fala aí, dá voz às minhas alegrias, meus anseios e minhas hopes, que são esperanças. Então olha só, ela escreveu esse poema, né, sobre as coisas que falam dela. Então olha só, como muitos escritores indianos, eles escrevem suas obras em inglês, porque inglês, né, você sabe, é a língua universal. Apesar dessa não ser a sua primeira língua, nesses versos ela o quê? Então ela usa a língua inglesa como efeito humorístico? Não. E detalhe, eu não estou aplicando as técnicas de leitura aqui de uma forma mais ampla, mais sugestiva, por causa do tempo, por causa que a gente não tem muito tempo para isso. Mas eu já estou lendo tudo e traduzindo, tá? Mas eu vou mostrar como vocês fariam. Recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística. Quando ela fala aqui, ó, ela diz que não escreve inglês, eles disseram. Inglês não é sua língua materna. Aí ela pega e fala assim, bem brasileiro. A língua que eu falo se torna minha. Não importa se ela não é minha língua materna. Ela se torna minha. Suas distorções, suas estranhezas, toda minha. É metade inglês e metade indiano. Engraçado, talvez, para quem acha, né? Ainda mais o indiano, ele sofre muito preconceito, principalmente na fala, enquanto a gente aqui fica querendo muito falar, muito parecido com o americano, com o britânico, o africano, o indiano, eles não estão nem aí, eles falam inglês com o sotaque mesmo, que eles têm um sotaque forte, tá? E eles não estão nem aí. O negócio não é ficar com sotaque parecido com o americano e com o britânico. Você tem o seu sotaque, meu amigo. Não tem esse negócio, não. Por isso que ela fala aqui, engraçado talvez, né? Se ela fosse ler, né, o poema. Mas é honesto, é humano como eu sou humana, tá? Então, queridos e queridas, o que ela quer dizer aqui? Ela demonstra consciência de sua identidade linguística. Ela sabe que ela é indiana, que inglês não é a língua materna dela, mas uma vez que ela fala inglês, a língua se torna dela. É isso. É metade inglês e metade indiano, porque ela continua sendo indiana. Então, essa é a interpretação de texto. Ela não usa língua inglesa como efeito humorístico, não recorre à voz de vários escritores ingleses, em nenhum momento a gente fala sobre isso, nem adverte sobre o distorcido da língua inglesa, apesar da palavra distortions aparecer aqui, isso foi só para te confundir. E ela não reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês, porque a incompreensão, na verdade, ela só existe se a pessoa quiser, né, frescar. Porque ninguém é obrigado a falar igualzinho ao nativo. Isso todo mundo tá ligado, tá? Então, se você acha que precisa falar igualzinho ao nativo, saiba que isso é loucura. Isso não existe. Tudo bem? Então é isso. Fica aí as nossas questões. Opa, ainda não é aula 46.2 não. Calma lá, isso só depois, inclusive. Fica aí as nossas questões, até número 6, questões retiradas no Enem, exceto aquela lá da faculdade que eu tirei de um outro local. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham
aprendido, tenho visto como você pode fazer uma interpretação de texto. Eu não consegui aplicar as técnicas de leitura assim de fato por causa do tempo, mas você pode aplicar as técnicas de leitura. Eu mostrei para vocês como você poderia chegar na resposta correta, prestando atenção em certas palavras. Viu como é interessante você conhecer, você saber aí da gramática também para você poder ter uma interpretação bacana. Então não é só você conhecer as técnicas de leitura. Tem que você saber um pouquinho de cada. Conhecimento de mundo, gramática, dentre outras coisas, para que você se saia bem. Então é isso, gente. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye.